existe sempre uma questão associada a mídia vive muito isso, que é, será que se eu falar sobre suicídio eu vou incentivar as pessoas a pensar sobre isso? E o que a gente percebe em termos de pesquisa, em termos de prática clínica, é que não. Só que a gente tem que saber o jeito certo de falar, o jeito certo de abordar. E é isso que a gente vai discutir aqui um pouquinho hoje, tá? Então, o meu tema é suicídio não é escolha. E aí vocês vão entender por que eu escolhi esse tema especificamente. A definição mais ampla de suicídio ou de tentativa de suicídio, na verdade, é qualquer ação que o indivíduo teve com a intenção de morrer. Suicídio é quando ele é efetivo no seu ato, e tentativa de suicídio é quando ele teve o objetivo de findar a própria vida, mas ele não teve sucesso nessa tentativa. Por que eu chamo atenção para isso? Porque muitas vezes as pessoas ficam associando se foi ou não tentativa de acordo com a gravidade. Internou no hospital, então foi tentativa. Não precisou internar no hospital? Não, foi só para chamar a atenção. E, na verdade, o que a gente sabe é que tem a ver com a motivação, independente do indivíduo ter tomado um comprimido ou ter tomado um caminhão de veneno. O que vai diferenciar e o que vai fazer com que a gente fique mais atento àquele indivíduo, que a gente avalie risco de suicídio, é, na verdade, a intenção dele. E aí tem várias formas de você avaliar qual foi a intenção, qual é a sensação que ele tem quando ele acorda ou quando ele não tem sucesso naquela tentativa. Tudo isso faz parte de uma boa avaliação de risco de suicídio. Quando a gente fala em cifras mundiais, hoje, não é à toa que a gente está aqui conversando no mês de setembro. O mês de setembro é o Setembro Amarelo, é uma campanha mundial, não é uma campanha só brasileira. O Brasil aderiu a essa campanha em 2014, mas ela é uma campanha mundial exatamente para chamar a atenção para o número de mortes por suicídio em todo o mundo. E a gente tem que entender que assim, esse número ainda pode ser subestimado. A gente não tem uma estatística tão confiável assim. Então, a gente sabe que o suicídio figura entre as 3 principais causas na população economicamente ativa, ou seja, de 15 a 44 anos, é a 3ª maior causa de morte em relação a todas as doenças. Então, a gente está falando aí de AVC, a gente está falando de doenças cardíacas, a gente está falando de acidentes automobilísticos, a gente está falando de questões relacionadas à violência. Tá? Então, a gente tem que pensar que, se no mundo atualmente, quase 1 milhão de pessoas, 1 milhão, morrem por suicídio em todo o mundo, o número de tentativas de suicídio pode ser de 10 a 20 vezes maior que isso. Então, a gente está falando, sim, de um problema de saúde pública. Eu não estou falando aqui da exceção. Eu não estou falando de uma coisa que assim, alguém ouviu falar alguma vez. Isso, infelizmente, está cada vez mais próximo da gente. Só que, por questões relacionadas a tabus culturais, religiosos, a maioria das pessoas não fala sobre o assunto. Então, muitas vezes, é uma questão velada. Quem trabalha na clínica sabe que, muitas vezes, um paciente que teve um acidente de carro meio inexplicável... Quem que aqui já não ouviu uma história de uma pessoa que estava numa estrada em linha reta e, de repente, bateu numa árvore que não tinha nenhuma justificativa para aquele acidente de carro, né? Isso, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, isso foi uma morte por suicídio e não vai contar lá nas estatísticas, vai entrar como acidente automobilístico. Só para vocês terem ideia, o número de tentativas de suicídio no mundo ele não é uniforme. Aqui a gente tem um mapa mundial, isso aqui são dados da Organização Mundial da Saúde, está um pouquinho defasado. Foi o último relatório com estatísticas globais que a Organização Mundial da Saúde apresentou, foi 2014. Mas, para vocês terem ideia, isso aqui são dados oficiais. Tá? A gente tem aqui os maiores índices, 16 mortes por suicídio por ano em 100 mil habitantes. A média global gira em torno de 16. Tá? Mas a gente tem aqui países com 8 a 16, o Brasil estaria aqui com um índice menor que 8, mas você vê que em muitos países a gente não tem dados sobre a questão do suicídio. Então, só para vocês entenderem que tem vários fatores que vão influenciar, desde coleta de dados, estatística, como a gente já falou aqui, subnotificações, por exemplo, questões culturais que impedem a questão da notificação do suicídio, até, na verdade, questões relacionadas à educação, cultura, economia, guerras, enfim.
Eu gosto muito de trazer esse dado, porque toda vez que eu trago esse dado, todo mundo fica assim, eu não imaginava isso. Porque às vezes a gente fala um número solto, né? 1 milhão, 1.200.000, mas eu gosto de trazer a coisa de forma gráfica. O que a gente sabe? Que atualmente no ano, esses são dados em um ano, as mortes por suicídio, elas superam no mundo todos os homicídios, todos os acidentes automobilísticos e todas as guerras e conflitos civis no mundo. Então, a gente fala de Síria, a gente fala de Chechênia, a gente fala de acidentes automobilísticos no Brasil, de 64 mil mortes de acidentes no trânsito no Brasil. Mas, se você pegar em números absolutos mundiais, suicídio, morte por suicídio, é maior que tudo isso somado. Guerra, acidente automobilístico e homicídios no planeta. Então, a gente está falando de uma coisa muito séria. E a gente está falando de uma coisa muito frequente. Vocês ficaram, né? Todo mundo fica quando eu apresento esse dado. Ele é absolutamente real. Organização Mundial da Saúde, 2014 também, que foi o último relatório deles. Aqui a gente tem apenas alguns índices para comparar com o Brasil. Isso é um dado também um pouquinho já defasado, 2012. Mas continua mais ou menos a mesma coisa. No mundo, a média não está mais em 11, está em 16, e o Brasil gira em torno de 6 mortes por ano por suicídio em 100 mil habitantes. Se a gente colocar em números relativos, vocês veem que ele está abaixo da média mundial. Mas, se a gente colocar em números absolutos, o Brasil figura entre os 10 países com maior número de mortes por suicídio. Então, a gente tem, sim, que estar falando sobre isso, apesar desse número relativamente baixo. Se vocês olharem aqui, em números absolutos, Índia, até porque tem uma questão relacionada ao número populacional, mas Índia tem um índice de casos absolutos de suicídio bem alto, seguido de China e Estados Unidos. No mundo, a gente sabe que uma pessoa a cada 40 segundos morre por suicídio. Notificado. Lembrando que a gente não está falando de dados oficiais. No Brasil, a gente sabe que é uma pessoa a cada 45 minutos. Então, ao final dessa palestra, infelizmente, alguém vai ter perdido sua vida, enquanto a gente está aqui tentando discutir e conversar sobre o assunto e talvez evitar esse desfecho tão trágico. Só para vocês terem ideia, 1% de todas as mortes registradas no Brasil é por suicídio. No Brasil, dados brasileiros, isso. Então, é uma questão importante. Se a gente pensar que a prevalência de esquizofrenia é de 0,8% da população. Então, está falando aí de uma situação clínica que ela é mais prevalente do que a esquizofrenia. E por que a gente discute tanto esquizofrenia? Por que a gente não fala de suicídio, de tentativa de suicídio? E se a gente baixar para uma faixa etária menor, como o Dr. Vitor colocou, de 15 a 29 anos, essa porcentagem ela sobe de 1% para 4% do total das mortes nessa faixa etária. Então, a gente percebe aqui, sim, questões relacionadas à impulsividade, à imaturidade cerebral, possivelmente, a questões ambientais relacionadas à dificuldade desses jovens lidarem, que, sim, tem uma influência dramática, aumenta em 4 vezes a probabilidade de um jovem cometer suicídio. Esses são dados nacionais. Só para mostrar para vocês também que, da mesma forma que no mundo, os dados em relação ao suicídio eles não são uniformes, no Brasil também. A gente tem aqui, por exemplo, Rio Grande do Sul com um dos maiores índices, tá? E Bahia com um dos menores. Eu, particularmente, tive a oportunidade de participar de um estudo que a gente avaliou pacientes aqui em Salvador e pacientes em Porto Alegre, um estudo colaborativo da Universidade Federal da Bahia, aqui, e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi um estudo, não foi um estudo populacional, foi um estudo feito em um ambulatório específico de pacientes com transtorno afetivo bipolar. Então, não dá para a gente extrapolar esse dado. Mas a diferença era o dobro de tentativa de suicídio nessa população. Aqui em Salvador, a gente achou uma prevalência de 25% de pacientes bipolares atendidos nesse ambulatório específico tinham história de tentativa de suicídio. No Rio Grande do Sul, isso era 48%. Quase que dobrava. Então, sim, a gente tem uma diferença aí em relação à prevalência de taxas de suicídio por 100 mil habitantes. Apesar de que o que a gente estava avaliando aqui em Salvador não foi suicídio, foi tentativa de suicídio. Mas é uma coisa que a gente pode não correlacionar, mas que a gente pode pensar que são comportamentos suicidas e que a gente tem que avaliar os dois juntos. Mas e aí?
Como é que a gente entende esse fenômeno? A gente não pode pensar só em morte por suicídio. A gente tem que entender que existe, na verdade, todo um comportamento suicida e que não vai acontecer do dia para a noite. E apesar de que a morte por suicídio ela é trágica, ela é impulsiva e, em geral, ela é uma grande surpresa e um grande choque para quem convive com aquela pessoa, ela não aconteceu do dia para a noite. E é isso que eu quero trazer para vocês. Então, assim, em relação ao comportamento suicida, a gente sabe que, inicialmente, o paciente ele vai apresentar pensamentos de morte e ele vai evoluindo em gravidade de acordo aqui com as cores que eu coloquei para vocês. Então, do pensamento de morte, ele pode evoluir para ideias suicidas, para o desejo de morte, ele pode ter uma motivação que, como o Dr. Vitor colocou, pode ser um gatilho, pode ser uma situação que ocasiona, na verdade, a ação. Ele vai evoluir para a intenção, para o plano propriamente dito, que é quando a gente tem, na verdade, um planejamento, a gente tem uma metodologia para que aquilo aconteça. Aqui o risco de suicídio começa a ficar bem intenso. Então, é uma questão importante da nossa avaliação, que ele pode evoluir para a tentativa de suicídio através de atos impulsivos ou não, e, infelizmente, se isso aqui não for impedido, se isso não for detectado e se isso não for tratado, infelizmente, em alguns momentos, a gente vai chegar ao suicídio consumado. Então, percebam, quando eu falo que suicídio não é escolha, é porque, na verdade, o suicídio ele é sintoma de gravidade de uma doença. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Tá? Então, o que a gente sabe? Comportamento suicida do repetidor crônico, ou seja, aquela pessoa que já tentou várias vezes. A gente tem uma péssima, digamos assim, um folclore muito ruim em relação a assim, quem quer se matar, se mata. Não fica tentando. Isso é um erro. Isso é um mito. Nada mais é do que um sinal de alerta de que alguma coisa está muito ruim e que a gente tem que atuar em relação àquilo. Tá? Então, o que a gente sabe? Que existe o comportamento que ele é observável, que está aqui em cima dessa linha, mas existe um comportamento suicida não observável. E essa é a grande questão. O que é o comportamento suicida não observável? É o desejo de morrer, é a ideação suicida, que muitas vezes não é comunicada. E isso aqui ele pode aumentar, pode diminuir, pode oscilar, até se transformar em um comportamento observável. Né? Um comportamento suicida observável. Através do quê? Comunicação. Então, a pessoa indica, fala que está pensando em tirar a própria vida, ou diz que já pensou sobre aquilo. O comportamento observável é a tentativa, mas lembrando que a tentativa já é um estado de muito risco, porque aquilo pode ter um desfecho letal, fatal para aquele indivíduo. Até, infelizmente, algumas vezes chegar ao suicídio consumado. Mas lembre, existe toda uma gama de comportamentos suicidas não observáveis claramente, e é nessa parte que a gente tem que atuar. Eu não vou me ater muito a questões neurobiológicas específicas, porque eu acho que não é o objetivo aqui dessa noite. Poderia passar aqui 2 dias falando sobre neurobiologia do suicídio. Mas, de uma maneira muito, muito, muito resumida, o que a gente sabe é o seguinte: não é uma coisa simples, não é um único fator que vai desencadear aquele tipo de comportamento. Como é que a gente sabe disso? Porque pessoas que passam pelas mesmas situações apresentam comportamentos completamente diferentes. A gente sabe que o transtorno afetivo bipolar é a patologia psiquiátrica que mais tem comportamento suicida associado. Mas por que nem todos os pacientes com transtorno afetivo bipolar vão apresentar esse tipo de comportamento? Por que só alguns? Então, o que a gente entende é que a gente tem, na verdade, fatores de vulnerabilidade e fatores de estresse, ou seja, situações ambientais e situacionais que interagem entre si, provocando o comportamento suicida. Então, por exemplo, nós temos questões de vulnerabilidade, ou seja, que são questões próprias do indivíduo, questões genéticas. Exemplo, a gente sabe que se uma pessoa tem um parente de primeiro grau com história de suicídio, ele tem 10 vezes mais chance de morrer por suicídio. Então, se você tem história na família, o atendimento àquele indivíduo, o cuidado com aquele indivíduo, a avaliação com aquele paciente deve ser diferente. A gente sabe que fatores fisiológicos, como alterações do eixo hipotalâmico e hipófise adrenal, fatores psiquiátricos, né, doenças psiquiátricas são importantes como vulnerabilidade, mas também fatores ambientais, como lesões cerebrais, infecções, violência na infância. Isso aqui a gente chama de fatores proximais.
né, que são coisas que aconteceram na infância do indivíduo e que vão, através de situações genéticas, situações de epigenética, alterações, na verdade, que o indivíduo vai sofrer desde a infância, deixar ele mais vulnerável para o comportamento suicida, até chegando a estressores psicossociais. Então, como o doutor Vitor já citou, às vezes ele está naquele comportamento não observável, comportamento suicida não observável. Está pensando, está desejando, está planejando, e aí acontece algo, quase como se fosse a gota d'água. Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, tipo, foi porque eu não dei o carro para o meu filho que ele tentou suicídio. Não. Aquilo foi só a gota d'água de um comportamento que já estava acontecendo, que já se desenvolvia, e aquilo foi só o estressor psicossocial que pode ter desencadeado, mas que não foi o causador. É importante lembrar que as pessoas elas procuram ajuda antes de tentar suicídio. 70% passam por algum tipo de médico. A grande questão é que ela vai passar pelo médico, mas ela não vai falar o que está acontecendo, se ele não perguntar. Então, quando eu falo suicídio não é escolha, agora a gente vai falar por que eu escolhi esse tema, que é o seguinte. Tem uma coisa chamada autópsia psicológica. Só para eu explicar rapidamente para vocês o que é. Quando um indivíduo morre comprovadamente por suicídio, um grupo de pesquisadores, e esse trabalho é feito com todos os pacientes que morrem por suicídio no Canadá. O Canadá ele tem um sistema de saúde fechado, público, então você consegue ter acesso a todos esses dados, diferente do Brasil. Então, lá, todos os pacientes que têm morte, atestado de óbito por suicídio, eles fazem o que a gente chama de autópsia psicológica. O que é isso? Eles fazem entrevistas com o número maior de pessoas possível que conheciam aquele indivíduo. Amigos, família, namorada, vizinhos, colegas de trabalho, e vão conversando com essas pessoas para entenderem o que estava acontecendo com aquele indivíduo. Em 95% dos suicídios nessa população, lá no Canadá, e é um estudo muito amplo, lembrando que o Canadá é um país de imigrantes, então a gente consegue generalizar bem os dados encontrados no Canadá, diferente de populações mais fechadas, como Islândia, Finlândia. Então, você tem um país ali que é interessante fazer estudos populacionais, porque você pega gente do mundo inteiro. E 95% dos casos de morte por suicídio foi possível identificar algum tipo de transtorno psiquiátrico. Em 95%. Fabiana, e nos 5% que não consegui é porque não tem? É porque não deu tempo de achar. Tá? Então, o que a gente sabe é que o suicídio ele é um sintoma de gravidade de alguma doença que não foi tratada de forma adequada, que não está estável. E, por isso, a gente pode dizer que ele não é escolha, ele é um agravamento da doença. E se a gente começar a pensar em detectar essas doenças e tratar essas doenças, essa é a forma adequada de prevenir o suicídio. Isso aqui é trazendo para vocês como é que é a distribuição dos transtornos mentais em relação à morte por suicídio. Isso foi um estudo populacional feito nos Estados Unidos com quase 16 mil pacientes. E o que se observou é que, em pessoas que morreram por suicídio, tá, mais de 35% tinham um transtorno do humor, ou depressão ou bipolar. 22% das pessoas que morreram por suicídio tinham transtornos por abuso de substância, álcool ou drogas. E 10% tinham esquizofrenia e aproximadamente quase 12% transtorno de personalidade. E o restante tinham outros tipos de patologia. Perceba que, nesse estudo dos Estados Unidos, apenas 3% das mortes por suicídio não tinham diagnóstico. Então, de novo, não só no estudo do Canadá, como no estudo dos Estados Unidos, suicídio é sintoma de gravidade de uma doença. É a mesma coisa. Vamos lá, se a gente colocar isso na prática clínica, você pode ter uma pneumonia. Né? A pneumonia ela pode ter catarro no pulmão, febre, mal-estar. E ela pode evoluir para sepse, que é o quê? É uma infecção generalizada do corpo. Infecção generalizada do corpo é um sintoma de gravidade da pneumonia. Suicídio é um sintoma de gravidade de alguma patologia psiquiátrica. Tem lá um adolescente, está tudo muito bem na vida dele, e aí ele entra num jogo e ele vai seguindo o jogo. Alguém aqui não sabe qual é a sequência da baleia azul? Alguém nunca ouviu falar de baleia azul? Foi bem divulgado na mídia, né? É como se fosse uma gincana onde você tem que ir cumprindo as tarefas. E a última tarefa seria se você tem coragem de se matar. E isso. A pessoa é doente? Ela é vulnerável, sem dúvida nenhuma. Esse jogo, ou qualquer outro que eles inventarem, jamais vai conseguir provocar que uma pessoa se mate se ela não tiver
deprimida, se ela não estiver ansiosa, se ela não for transtorno, se ela não tiver um transtorno de personalidade. Essas questões, elas se associam a uma vulnerabilidade que já está instalada. Lembra lá do comportamento suicida não observável? São nessas pessoas que essas questões atraem. Então, por isso que muitas vezes as pessoas ficam na dúvida de falar sobre suicídio ou não. Será que se eu perguntar para o meu paciente, ou para o meu familiar, ou para o meu amigo, se ele está pensando em se matar, será que eu vou dar ideia para ele? Será que naquele momento eu vou despertar o desejo dele por isso e eu vou ser a causadora de um desfecho trágico? De maneira nenhuma. E, na verdade, é exatamente o contrário. O que vocês vão ver é que o indivíduo que está pensando em morrer, que está planejando, ou que de alguma forma isso está passando pela cabeça dele, se sente aliviado de poder contar isso para alguém e talvez procurar uma resposta para aquilo, uma saída, uma alternativa, uma outra forma de lidar com as questões que ele está lidando. Em geral, sintomas psiquiátricos. Então, sim, se vocês notarem diferença em familiares, em colegas, em amigos, perguntem, ofereçam ajuda. Como o Dr. Vitor falou, sem julgamento, sem uma questão de aspecto moral, mas simplesmente de uma pessoa que pode estar diante de vocês e que está precisando de ajuda, de alguma maneira, e que ela não está conseguindo ter aquela ajuda sozinha. Mas e aí? Eu já falei de um problema enorme, já falei que é 1 milhão de pessoas no mundo, já falei que é um problema de saúde pública, já falei que é um sintoma de gravidade de doença psiquiátrica. Mas e aí, o que a gente faz com tudo isso? Senta, chora, fica pensando, meu Deus, e agora? Não. Tem muita coisa para fazer. Tá? Então, o que a gente sabe que é importante? A gente sabe que é importante identificar e avaliar o risco de suicídio. Então, aquelas coisas que a gente falou, avaliar se for uma questão impulsiva, se o indivíduo está pensando em fazer novamente, se ele ainda não fez, se ele já tem um plano. Então, na verdade, existem avaliações bem específicas e uma metodologia muito concreta para a gente fazer a avaliação de risco. Então, a gente pode classificar esses indivíduos sem risco de suicídio, com risco baixo, com risco alto, e as intervenções vão depender exatamente desse grau de avaliação que a gente fizer desses indivíduos. Lembrar, de novo, eu vou bater nessa tecla a noite inteira. Vocês vão dormir em casa e vão lembrar da minha vozinha falando que suicídio é sintoma de gravidade de alguma doença. Tá? Então, a gente não pode deixar de pensar em tratar a patologia de base. Se você está pensando que suicídio é sintoma de gravidade, você tem que descobrir o que está acontecendo para causar aquilo. Então, você tem, sim, que encaminhar esses indivíduos para tratamento e para avaliação psiquiátrica. Senão, a gente não vai conseguir prevenir suicídio. Muitas vezes, dependendo do grau de risco de suicídio, qual é a patologia que está causando aquilo, o indivíduo vai precisar de medicação, na grande maioria das vezes. E, em algumas situações de maior risco, internação. Então, eu vejo que isso, às vezes, é uma situação que as famílias sofrem muito. Mas, nossa, eu vou internar meu filho, ou eu vou internar meu marido, ou minha esposa. E o que eu posso dizer para vocês é que internação ela salva vidas. O que acontece? Quando a gente identifica um indivíduo com ideação suicida ou com risco importante de suicídio, você tem que tratar o que está acontecendo, a patologia de base. Quem tem um pouquinho de experiência aqui com tratamento psiquiátrico sabe que não vai ter nenhum tipo de medicação que eu coloque hoje e ela vai estar fazendo efeito amanhã. Então, existe um período de vulnerabilidade importante onde você está esperando a medicação começar a fazer efeito. Nesse período, proteger o paciente de alguma tentativa de suicídio impossível vai ser a diferença entre você salvar a vida daquele indivíduo e, infelizmente, ele ter um desfecho letal. Então, internação, ela salva vidas. Vocês estão cuidando dos familiares e dos pacientes de vocês quando vocês indicam isso, claro, de acordo com o índice de gravidade que ele está apresentando, com o risco que ele estiver apresentando de suicídio. Então, é muito importante. Algumas famílias falam assim, não, mas eu vou cuidar dele ou dela em casa. Eu sei que vocês vão ter todo o amor do mundo e vão ter todo o cuidado do mundo, mas nenhuma família, por mais amorosa e por mais estruturada que seja, vai conseguir impedir uma tentativa de suicídio bem planejada. Não é por falta de atenção, é por falta de estrutura e de conhecimento. Aquilo é uma questão técnica, clínica e médica, e tem que ser tratada assim. Da mesma forma que vocês não vão dizer assim, não, deixa minha mãe aqui, em vez dela ir para a UTI, que eu vou cuidar bem dela em casa. Muitas vezes ela vai precisar da UTI.
Então, a gente tem que ter um aparato técnico, médico e de enfermagem para conseguir manter aquele paciente a salvo, manter aquele paciente seguro, enquanto estamos esperando o tratamento começar a fazer efeito. E aí, falando em tratamento, a gente não pode deixar de falar da eletroconvulsoterapia, que em alguns casos, resistentes ao tratamento ou muito graves, onde você tem uma dificuldade de esperar o tempo da medicação fazer efeito, a eletroconvulsoterapia pode estar indicada em alguns casos. Lembrar sempre que o diagnóstico precoce e a intervenção nesses casos é o determinante. Uma outra coisa que eu digo também é que suicídio a gente não trata, a gente previne. Né? Então, a gente tem que estar sempre pensando em diagnóstico precoce, em avaliação precoce, mas que não adianta nada eu saber o que está acontecendo com aquele indivíduo se eu não fizer algo para tratar. Então, esse algo para tratar pode ser desde oferecer como um amigo aí junto numa consulta psiquiátrica, até uma internação, que é algo mais severo em casos mais graves. Mas as intervenções elas são extremamente necessárias. Eu brinco um pouquinho com essa cara de novinha, mas eu já tenho 15 anos de psiquiatria. E o que eu posso dizer para vocês é que eu nunca vi nenhum paciente que internou por risco de suicídio ou após tentativa de suicídio, depois de um tratamento adequado, continuar com a mesma ideação. Quando você trata os sintomas, quando você trata a patologia de base, aquela ideação suicida ela desaparece, porque ela é parte de um quadro que, naquele momento, já está tratado. Então, muitas vezes, a gente fica com medo, né? Poxa, eu vou internar e depois ele vai me odiar, depois ele não vai querer mais falar comigo. É o contrário. Talvez a única chance dele voltar a falar com você é dele estar vivo e depois de tratado. Então, para a gente finalizar, lembrar, suicídio ele não é escolha. E ele pode ser prevenido. Ele não pode ser tratado, mas ele pode ser prevenido, o suicídio. Como? Fazendo um diagnóstico correto, fazendo a intervenção terapêutica e tratando a patologia de base. Então, essa era a minha mensagem final. Eu agradeço a presença de vocês.